Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Viva! Este é o meu canal que eu venho discutindo durante alguns tempos sobre empreendedorismo. Como você pode estar fazendo algum tipo de renda para auxiliar a sua família e auxiliar até mesmo na sua vida, melhorando a sua situação financeira. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou passar para você uma dica de como o empreendedorismo mudou a minha vida. Então, por volta dos 12 anos de idade, eu descobri que eu tinha habilidade para desenho. E aí eu comecei a fazer dessa minha habilidade um meio de gerar renda para a minha casa. Mas como que gera renda com desenhos? A área artística ela tem infinitas possibilidades de geração, ainda mais com a nossa tecnologia muito avançada. No entanto, naquela época, a única ferramenta que eu tinha à minha disposição era o lápis, os lápis de cores e o papel. Eu comecei a fazer desenhos na escola muito jovem, e isso chamou a atenção dos meus professores e dos colegas de sala de aula. Só que essa minha habilidade ela necessitava ser trabalhada. Foi quando eu comecei a investir em revistas de desenhos, procurar saber como é que funcionava para melhorar essa minha habilidade. Eu não tive professores, mas ao longo dessa minha trajetória com desenhos, eu busquei realmente estudar bastante com o material que eu tinha à minha disposição. Muitos colegas pediam para que eu fizesse desenhos para eles e depois eles me davam ali um valor simbólico, né? Para que nada viesse sair de graça. Outros realmente saíam de graça, eu não cobrava por isso, porque para mim era como se fosse uma brincadeira de criança. Mas com o passar do tempo, essa brincadeira de criança tomou uma proporção maior e algumas pessoas começaram a me procurar para fazer cartazes, banners para a escola, para outros tipos de atividades de igrejas, por exemplo, decorar salas de aula, salas de reuniões, pequenos quadrinhos onde eram expostos em algum lugar. Só que eu só tinha habilidade para desenhar em papel. Depois eu comecei a perceber que com o isopor, fazendo os meus desenhos no isopor, que isso poderia ter uma durabilidade maior. Então, muitas pessoas começaram a me procurar para fazer festas, decorar as festas infantis ou alguns tipos de festas para os seus amigos, para a sua família, para seus filhos. E assim eu comecei a divulgar o meu trabalho. Aí eu comprei revistas, eu comprei livros, eu fui atrás de pessoas que entendiam como é que funcionava esse mundo dos eventos, das festas, e comecei a trabalhar muito com isso. Essas festas que eu ajudei a custear tanto a minha formatura do ensino médio quanto a formatura da minha irmã. Lógico que nós estudávamos em escolas públicas, mas necessitávamos pagar algumas coisas que eram necessárias na escola, como estágio, apostilas, cadernos, e com isso foi uma saída para que eu e a minha irmã viesse terminar o nosso ensino médio da melhor forma possível. Só que no decorrer desse tempo, eu passei por muitas dificuldades. A primeira dificuldade foi a questão do aprendizado. As pessoas elas falavam que eu tinha habilidade para o desenho, mas eu não dava muito crédito. E só depois de muito tempo que eu comecei a acreditar que realmente eu tinha essa habilidade, comecei a desenvolver e a investir. Corri também atrás de muito conhecimento, que não era uma coisa muito fácil na minha região. A outra situação que eu enfrentei durante essa minha trajetória foi o preconceito. O primeiro foi o meu próprio preconceito. Eu era um jovem de 15 para 16 anos, estava já cursando o ensino médio e muitas pessoas me viam com caixas ou então com materiais chegando nas casas das famílias para fazer os eventos. E quando eu percebia que chegava algum colega que era da mesma faixa etária que eu, ou então de uma faixa etária um pouquinho maior, quando algum homem também se apresentava ali naquele ambiente em que eu estava trabalhando, eu ficava um pouco envergonhado. Mas envergonhado porque eu estava trabalhando. A vergonha era do que essas pessoas elas poderiam achar. De olhar para um rapaz e falar, nossa, mas esse rapaz está trabalhando com isso? Então esse foi o primeiro preconceito que eu passei, que foi comigo mesmo,
de estar trabalhando e achar que aquilo não era digno para mim. O segundo preconceito que eu tive durante esse período foi o preconceito dos meus pais. Eles ficavam muito preocupados em pensar: nossa, mas você é um rapaz trabalhando com isso? Uma fala que eu recorto e que eu guardo muito ainda na minha cabeça, que hoje não faz tanta importância, foi uma que meu pai disse para mim: isso não é trabalho de homem. Esta fala do meu pai me desmotivou por muitos e muitos anos a não querer trabalhar com eventos. Eu tinha uma certa resistência. Por mais que aquilo era a minha habilidade e o que eu sabia fazer, o fato de ouvir dos meus pais que aquilo não era um trabalho para homem me desmotivou. Isso me causou muitos bloqueios e transtornos na minha vida, em imaginar que realmente aquilo não era um serviço para mim. Esse preconceito durou na minha vida por muito tempo. Logo depois que eu coloquei a minha empresa, eu só vim quebrar esse preconceito depois que a minha família esteve do meu lado trabalhando. Tanto meu pai quanto a minha mãe, onde eles também entenderam que realmente o que eu fazia era para ganhar dinheiro, era para sustentar a nossa família. Agora imagina você, um garoto de 14, 15 ou 16 anos, ouvir da própria família que o serviço que ele estava fazendo, mesmo que era digno, não era um serviço adequado. Mas graças a Deus tudo isso se foi e eu venci essas barreiras e a minha família também passou por cima de todo esse preconceito. E a mensagem que eu trago hoje a você que é empreendedor, que não olhe para as dificuldades, que independente da situação, de como você está trabalhando, o importante é nunca se desmotivar. Acredite no teu potencial. Passe por cima de todos os preconceitos, inclusive os seus. Que tudo que você estiver planejando vai dar certo. Mas você primeiro precisa acreditar em você mesmo. E a dica de empreendedor que eu trago hoje para você é: acredite no teu potencial. E aí, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever, siga aqui o nosso canal para que você possa estar sempre acompanhando as nossas atividades. Não esqueça de dar aquele joinha para que o nosso trabalho venha crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua atenção, até breve.